por isso, tá bom? Mas vamos ao que interessa, que é a leitura e explicação da palavra de Deus nessa noite. Diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Oremos. Senhor, nós clamamos ao Senhor que abençoe a mensagem dessa noite. Que o Senhor me use para o louvor da Tua glória. Prepare o coração da Tua igreja, Senhor, para que a pregação fiel da verdade vá ao encontro de suas necessidades. Que o Espírito Santo de Deus convença, que o Espírito Santo de Deus traga avivamento espiritual, que o Senhor transforme nossas mentes e corações. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao nome de Jesus, toda honra e toda glória. Que Ele cresça e que eu desapareça, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de voltar nessa noite no tempo com os irmãos. Lá para a região da Cilícia, na cidade de Tarso, há 2000 anos atrás. Ali na cidade da Cilícia, na região da Cilícia, na cidade de Tarso, morava uma família de judeus. Aquele pai de família era um homem muito ortodoxo. Ele era do partido dos fariseus, era um conhecedor da lei, era um homem dedicado às coisas de Deus. E aquela família foi presenteada, meus amados irmãos, com uma criança, um menino, vejam só, um menino judeu, a quem o pai deu o nome de Saulo. Saulo começou a crescer ali em Tarso, no meio da sua família. Eles eram judeus, do partido dos fariseus, da tribo de Benjamim, uma família tradicional judaica. Além disso, eles tinham cidadania romana, o que lhe conferia uma série de privilégios. Saulo foi crescendo e crescendo. Ao completar a idade, ele foi enviado pelo seu pai para a cidade de Jerusalém. Quem aqui já enviou os filhos para estudar fora? Quando a gente envia os filhos para estudar fora, imagina o coração apertado, né? Irmão Miro, irmão Germaine. Imagina. Mas o desejo do nosso coração é que eles cresçam e se tornem melhores do que nós. Que eles consigam alcançar uma profissão. Que eles possam voltar com honras para a nossa família. E esse era o desejo do coração daquela família. Então, Saulo é enviado para Jerusalém para estudar teologia, e estudar na melhor escola, na escola de um rabino chamado Gamaliel. Ali Saulo chega e começa a estudar em Jerusalém. Ele começa a se desenvolver. Na turma dele, ele era proeminente. Chamava a atenção pelo seu discurso eloquente, por ser um homem muito inteligente. Saulo foi crescendo, crescendo, crescendo e cada vez foi ganhando status no meio de Jerusalém. O seu conhecimento, a sua sabedoria o levou a se tornar membro do Sinédrio judaico. Saulo tinha tudo para ser o maior mestre de Jerusalém. Talvez tomar o lugar do seu mestre, Gamaliel, ou ser mais conhecido do que ele. Porque poucos homens tiveram a robustez teológica, o conhecimento, o entendimento que Saulo teve. Saulo tinha tudo
para ser o principal nome dos fariseus. Eu imagino o orgulho que o pai de Saulo tinha. Lá de Tarso, na Cilícia, ele recebia notícia de que o seu filho se formou com êxito. Ele ganhou uma medalha, melhor aluno da sala. A alegria do pai era muito grande. Todas as vezes que Saulo visitava sua família, era recebido com louvor e aplausos. Ele era a alegria daquela família. Porque ele chegou no topo da cadeia e estava se tornando um grande homem em Jerusalém. Saulo sonhava alto. Saulo já se via como doutor em teologia na melhor universidade de Jerusalém, morando no melhor bairro, na melhor casa de Jerusalém e sendo reconhecido por todos. Mas foi aí que de repente tudo começou a ruir. O grupo dos fariseus e toda a religião de Jerusalém foi estremecida com a chegada de um homem. O seu nome era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, diferente de Saulo de Tarso, não estudou numa escola de teologia. Ele não era do partido dos fariseus. Ele não era tão conhecido em Jerusalém. Ele era filho de um carpinteiro, lá na cidade de Nazaré, na Galileia, no norte do país. Mas Jesus estava para mudar a vida de Saulo. Saulo sonhou alto, mas de repente tudo começou a ruir. Porque as coisas começaram a mudar em Jerusalém. Os fariseus, que eram os grandes líderes do povo, começaram a ver essas pessoas seguindo ao novo mestre, o Senhor Jesus. Saulo então viu o seu sonho ameaçado. O que será de mim, dos meus sonhos, do meu desejo de chegar ao alto? E então, persuadido pela sua própria fé, pelo seu entendimento, e com medo de perder tudo que alcançou, Saulo começa a perseguir esse movimento. Ele começa a perseguir esses seguidores de Jesus. De forma que um dia, ele estava a caminho de Damasco, capital da Síria, e ele levava consigo cartas, documentos que lhe permitiam arrastar os cristãos em prisões. Mas, meus irmãos, a caminho de Damasco, Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus. E ali ele cai em terra. Todos os títulos, todo o conhecimento, todo o nome, tudo isso caiu por terra naquele dia. Porque Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Saulo deixou tudo para seguir a Jesus. E ele então se tornou um pastor. Ele se tornou um pregador do Evangelho. Ele se tornou alguém que iria falar desse Jesus. Deixou o farisaísmo, deixou a religião judaica, deixou tudo para trás e abraçou o Senhor Jesus. Abraçou o Evangelho da cruz. E para isso, meus irmãos, diz lá em Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas essas coisas. Eu agora as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. Nós estamos aqui diante de um homem, irmãos, que abandonou tudo para seguir a Jesus. Abandonou todas as coisas, tudo mesmo, para seguir a Cristo. E durante a sua segunda viagem missionária, veja, um homem que abandonou tudo.
Paulo deixou tudo, largou família, largou os seus sonhos, largou a sua posição religiosa em Jerusalém, ele largou tudo para pregar o evangelho. E ele começou a empreender viagens missionárias. E durante a sua segunda viagem missionária, ele chegou lá no capítulo 18 do livro de Atos, à cidade de Corinto. E ali em Corinto, durante 18 meses, 1 ano e 6 meses, Paulo anunciou o evangelho e pregou a palavra de Deus. Não foi fácil, irmãos. Os irmãos acham que foi fácil para Paulo? Quando ele chegou em Corinto, houve uma perseguição tal dos judeus contra ele, que ele foi arrastado para o tribunal. Tinha um tal de Aristarco, um homem importante da cidade e amigo de Saulo, líder da sinagoga, que foi espancado pelos judeus por causa do evangelho. Paulo sofreu em Corinto, mas mesmo assim perseverou. E diz a palavra de Deus que em visão o Senhor veio a ele e disse: Paulo, não tenha medos, continue a pregar, nada acontecerá contigo, porque ainda há muitos meus a serem alcançados nessa cidade. E Paulo ali, debaixo de sofrimento e lutas, irmãos, continua a pregar o evangelho. A vida para Paulo não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Quando nós vamos lá para a segunda carta de Coríntios, olha só o que Paulo fala. Eu ainda mais passei por muito trabalho, açoites, prisões, perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade e no deserto, no mar, e muitas vezes entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, passando fome e sede, jejum, muitas vezes frio, outras vezes nudez. E além de todas essas coisas, me oprime a cada dia a preocupação com a igreja de Cristo. Foi fácil para Paulo, irmãos? Não. Mas Paulo dedicou a sua vida àquela igreja de Corinto. Mas nós aprendemos nas últimas semanas, lá no capítulo 1, versículo 11, que Paulo saiu daquela cidade e foi para a cidade de Éfeso. E lá em Éfeso ele recebe a visita de uma família muito querida daquela igreja, que eram os irmãos da família de Cloe. Esses irmãos vão até Paulo e trazem notícias de alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Aquela igreja que Paulo tanto amou, que Paulo dedicou a sua vida. Meus irmãos, para você ter uma ideia do quanto Paulo dedicou a sua vida para aquela igreja, a palavra de Deus diz que ele tinha o direito de ser sustentado por aqueles irmãos, mas o que ele fez? Ele abriu mão disso. E enquanto esteve em Corinto, ele era fazedor de tendas, trabalhando dia e noite para poder se sustentar e ser o pastor daquela igreja. Suor e lágrimas, lutas. E então Paulo recebe em Éfeso essa família de Cloe, e entre outras coisas que os irmãos da família de Cloe falam para ele fica sabendo que muitos irmãos da igreja de Corinto se voltaram contra ele. Agora eu quero que você se coloque no lugar de Paulo. Se voltaram contra ele. Ao dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, muitos daqueles irmãos estavam, na verdade, negando o apóstolo Paulo. E a prova disso está no restante da carta, como no capítulo 9. Onde muitos irmãos duvidavam até mesmo do apostolado dele, negavam a autoridade do Senhor Jesus, ou de Paulo como ministro do Senhor Jesus. Depois de tanto se dedicar àquela igreja, àqueles irmãos, Paulo era visto pela maioria deles. Se a gente imaginar que eram 4 grupos, e somente um deles dizia que era de Paulo, 3/4 da igreja se levantaram contra Paulo. No capítulo 9 nós vemos isso, em 2 Coríntios ainda mais. E hoje nós vamos aprender um pouco, meus irmãos, sobre os obreiros de Deus. E eu queria dividir a mensagem nessa noite em 3 pontos.
Em primeiro lugar, como os irmãos devem tratar os obreiros. Em segundo lugar, como os obreiros devem julgar a si mesmos. E por fim, como Deus tratará os obreiros. Meus irmãos, eu gostaria de começar falando sobre quem são os obreiros, o que esperar deles e como eles devem ser tratados pelos irmãos. Logo no versículo 1, Paulo começa dizendo: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Assim, pois, então ele está ligando o que ele vai falar agora ao que foi falado anteriormente. Nós falamos semana passada sobre as nossas obras, o nosso ministério. Então, o fundamento é Cristo, e Paulo lançou o fundamento. E como aquele que lançou o fundamento, ele era digno de ser reconhecido por aqueles irmãos como o seu pai na fé, como homem de Deus. Mas não era isso que estava acontecendo. Ele fala: importa que vocês nos considerem como ministros. É interessante, irmãos, e é curioso, que a palavra usada aqui, ministro, não é diáconos ou doulos. É a palavra uperedes. Essa palavra só é empregada aqui, em toda a Bíblia. A palavra grega uperedes significa, irmãos, aqueles que remam, que descreve as pessoas que remavam no sótão dos barcos. Os irmãos se lembram de algum filme? Os barcos romanos, as naus romanas. Tinha o sótão, e lá embaixo no sótão você tinha os escravos, que eram responsáveis por remar, para que o barco pudesse seguir em frente. Esses servos, eles remavam nos sótãos dos barcos, eles eram remadores do nível inferior. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós, como obreiros de Deus, nós somos servos, nós estamos trabalhando para que o barco, para que a igreja de Cristo ande. E é interessante que os uperedes, ou os escravos que remavam nas naus romanas, eles não eram vistos. O trabalho deles, muitas vezes, na grande maioria das vezes, era um trabalho silencioso, sutil, em um local onde eles não eram vistos. Assim como o trabalho dos obreiros de Deus. Os obreiros de Deus, eles muitas vezes servem sem serem vistos. E ele continua dizendo que eles eram ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Mistérios de Deus, aqui ele está falando da palavra do Evangelho, que outrora esteve oculta, mas agora foi revelada, como nós já aprendemos aqui. Então, os apóstolos, eles eram servos que trabalhavam para que a igreja pudesse andar em direção à vontade de Deus, e eles eram encarregados de ensinar o Evangelho, ensinar os mistérios, a palavra de Deus. E no versículo 2 ele diz: ora, além disso, o que se requer destes encarregados, desses mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus requer dos obreiros é que eles sejam encontrados fiéis. Logo, os pastores devem ser servos. Muitas vezes o trabalho de um pastor, meus irmãos, de um líder, são tarefas elementares, repetitivas, que muitas vezes não são vistas. Estudo, oração, visitas, dedicação, trabalho silencioso. E no caso da igreja de Corinto, enquanto muitos estavam falando mal do apóstolo Paulo, ele e seus cooperadores estavam trabalhando de forma invisível pelo bem da igreja de Cristo. E é assim que nós devemos continuar. E mais à frente ele vai dizer assim: olha, não me importa o que falam de mim, porque eu vivo para servir a Cristo. A motivação do nosso coração, irmãos, não é o elogio dos homens, mas é a glória de Deus. Se o próprio Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, irmãos,
foi perseguido. O próprio Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, muitas vezes foi criticado. Muitas vezes, meus irmãos, foi traído. Nós, como servos de Deus, não devemos pensar que deva ser diferente. Então, o trabalho de um pastor é ser encontrado fiel, se dedicando a Deus, servindo ao Senhor, cuidando do rebanho de Cristo, trabalhando incansavelmente. Muitas vezes sem ser visto, e é melhor que seja assim, para que o reino de Deus avance. Mas eu queria chamar a atenção para a primeira ordem de Paulo aí no versículo 1, quando ele diz: assim importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. E aqui nós temos a ordem de Deus, de como que a igreja deve tratar os seus pastores, os líderes da igreja, aqueles que são chamados por Deus para liderar, para cuidar do corpo de Cristo. Eles devem ser considerados pelas ovelhas do Senhor Jesus. Veja, quando nós olhamos para a Escritura, por exemplo, lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 17, o autor de Hebreus diz: irmãos, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles no Senhor, porque eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, a igreja deve, meus irmãos, considerar os seus pastores, porque eles são escolhidos por Deus. E isso independe de quem seja. No caso da nossa igreja, hoje sou eu. Amanhã pode vir a ser outra pessoa. Mas eles estão ali escolhidos por Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,12, o mesmo Paulo, ele diz para a igreja de Tessalônica: honre seus líderes na obra de Deus. O mesmo Paulo, em 1 Timóteo 5, 19 a 20, ele diz: não aceite acusação contra pastores, senão com 2 ou 3 testemunhas. Porém, aos que pecarem, repreenda-os severamente na presença de todos. Ou seja, não se deve aceitar acusação contra os pastores, a não ser que haja 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque no mundo que a gente vive é muito comum maledicência contra pastores. Você já ouviu alguém falando mal de pastores por aí? Do nada. Claro que hoje tem muita gente que dá corda para que falem mal deles. Mas a verdade é que Paulo fala isso porque muitas vezes a maledicência ou acusações contra pastores, como foi o caso de Paulo, que foi julgado diversas vezes de forma errônea, mesmo não havendo testemunhas. Então Paulo diz: olha, nos considere como ministros de Cristo e obreiros de Deus. Esse é o nosso chamado, reconhecer os ministros de Cristo e obreiros de Deus. Em segundo lugar, primeiro nós vimos o que a igreja deve pensar, como que ela deve tratar os seus obreiros. Deve considerá-los como servos de Deus e deve orar por eles, honrar a vida deles. Mas em segundo lugar, nós temos, a partir do versículo 3 e 4, o que Paulo pensava sobre si mesmo, ou como que ele julgava a si mesmo. É interessante, irmãos, como eu já disse, que havia uma forte rejeição dos coríntios quanto ao apóstolo Paulo. E essa rejeição se dava por alguns motivos. Primeiro, porque ele não era um dos 12. Segundo, porque muitas vezes ele ministrava entre os gentios. E havia também uma repulsa daqueles irmãos a Paulo, porque ele era um homem muito perseguido, ele vivia foragido, perseguido, expulso. Ele vivia uma vida de sofrimento, de privações. Isso está no capítulo 1 a 4 da primeira epístola, no capítulo 9 e lá em 2 Coríntios. Essas conversas na igreja de Corinto corriam por baixo como fogo de muturo dentro da igreja, queimando a reputação de Paulo e fazendo com que os irmãos se afastassem dele. Mas no versículo 3, irmãos, nós vemos o que é a maturidade de um homem de Deus. E Paulo diz assim: mas a mim, verso 3, pouco importa ser o quê? Julgado por vocês, ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo,
porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Se você puder abrir as Escrituras, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos de 3 a 6, diz assim: pois a nossa exortação, diz o apóstolo Paulo, não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, mas sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos em busca de elogios de pessoas, nem de vocês, nem de outros. Ou seja, o apóstolo Paulo, e aqui nós aprendemos 4 coisas interessantes sobre o apóstolo Paulo, e como que ele julgava a si mesmo. 4 conselhos preciosos, não só para pastores, mas para cada um de nós. Primeiro, ele não agia por temor a homens. Olha só, irmãos, o que ele fala aqui à igreja de Tessalonicenses. Ele diz: nunca usamos linguagem de bajulação, jamais andamos buscando elogios das pessoas. No versículo 4 ele diz: não falamos para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. O homem de Deus age não por temor a homens, mas age para agradar o Senhor. As suas decisões, a sua fala, a maneira como você se posiciona na sua vida, tem sido a fim de agradar a homens ou de agradar a Deus? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele me ensina algo muito precioso, que nós, como servos e mordomos de Deus, devemos agir não por temor a homens, mas por temor a Deus. Outro conselho precioso de Paulo aqui é que nós devemos avaliar a nossa consciência. E ele diz no verso 4, porque a consciência não me acusa de nada. É como se Paulo fizesse, irmãos, diariamente uma reflexão, ele olhasse para dentro de si mesmo, para a sua consciência, uma vez que aqueles irmãos estavam criticando o apóstolo Paulo, estavam rejeitando o seu ministério, ele estava se questionando e dizendo: será que existe algum motivo na minha vida para que eu seja rejeitado por esses irmãos? E de fato nós devemos avaliar a nossa consciência dia após dia. Esse deve ser um exercício contínuo de todos os crentes, avaliar a nossa consciência. Sempre perguntar: será que não sou eu o errado? Será que não fui eu que falei o que não devia? Nós devemos avaliar as nossas consciências, tanto pastores quanto irmãos, nos nossos relacionamentos, dentro de casa, irmãos, sempre avalie a sua consciência. Terceiro, não confiar em seu próprio julgamento. Porque nós não somos o dono da razão. Nem Paulo não era o dono da razão. Nem eu e ninguém, nós não somos o dono da razão. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, olha: porque a minha consciência não me acusa de nada, verso 4. Mas nem por isso eu me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, eu olho para dentro de mim, na minha consciência eu não tenho errado contra vocês, mas nem por isso eu me dou como inocente, porque é Deus quem vai me julgar. Ou seja, nós não devemos confiar em nosso próprio julgamento. Nós não devemos ser o dono da razão, nós devemos ter a humildade de reconhecer que todos nós erramos. E por fim, Paulo nos ensina sempre a buscar a vontade de Deus. Sempre buscar a vontade de Deus. E aí nós voltamos lá para 1 Tessalonicenses, quando, no capítulo 2, a partir do versículo 3, quando Paulo diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Não agir por temor a homens, avaliar a nossa consciência, não confiar em nosso próprio julgamento e, acima de tudo, buscar sempre a vontade de Deus. E quando nós reconhecermos, quer seja
pai, patrão, pastor, líder de ministério, autoridades, quando for, ao examinar o nosso coração, reconhecermos que estamos longe da vontade de Deus, devemos sempre nos arrepender e, em humildade, voltarmos atrás. Amém, irmãos? Sempre devemos fazer isso. Sempre. Então, devemos estar sempre examinando a nossa consciência. Então, Paulo, como pastor, ele sempre examinava a sua consciência. E, por fim, meus irmãos, nós temos no versículo 5, como que Deus julga o obreiro. Como que a igreja deve tratar o obreiro, considerando-o como servo de Deus, honrando ele, orando pela vida dele. Como que o obreiro deve julgar a si mesmo, ou seja, sempre se autoexaminando, com humildade, reconhecendo que ele não é essa Coca-Cola toda, que ele não está acima do bem e do mal, que ele é um pecador, que precisa todos os dias examinar a si mesmo. E por fim, como que Deus vai julgar o obreiro? Verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. É como se Paulo dissesse: vocês estão duvidando do meu ministério? Vocês estão duvidando da minha vida? Saiba que eu serei julgado por Deus. E isso não é brincadeira, irmãos, porque lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, Tiago diz: irmãos, não sejais muito de vós mestres, porque há um quê? Um juízo maior para aqueles que são mestres. Irmãos, orem por mim, né? Orem pelos pastores, porque há um juízo maior, nós vamos prestar contas, não somente da nossa vida, mas da igreja que Deus confiou a nós. Então, não se preocupe, porque o dever da igreja, claro que a igreja deve estar atenta ao seu pastor, orar por ele, confrontá-lo quando ele pecar, mas sabe de uma coisa: o maior interessado na igreja é o Senhor, e o Senhor julgará os obreiros, e cada um prestará conta de si a Deus. E Tiago 3,1 diz que há o quê? Uma dureza maior no juízo de Deus contra os pastores, contra os mestres. Não julguem antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. E aqui ele está falando de duas coisas. Primeiro, ele está falando daqueles casos onde Deus manifesta o pecado. Quantas vezes nós já ouvimos falar de pastores, de irmãos, em que Deus manifestou os erros, os pecados. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nós devemos temer isso. E ele também está falando do dia do Senhor, quando Jesus voltar, onde nós vamos ser o quê? Todos nós, igreja, e os pastores também, nós vamos ser julgados pelas motivações do nosso coração. Então isso deve trazer muito temor. E diz que naquele dia cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, que nós possamos ter a consciência disso, de que um dia todos nós vamos prestar conta a Deus, nós como obreiros, como mordomos, como servos do Senhor Jesus. E Paulo queria deixar claro isso para aquela igreja. Caminhando para o final, meus irmãos. Eu fico pensando que o apóstolo Paulo, ele sofreu muito com isso. A Bíblia fala que a igreja de Corinto foi uma pedra no sapato para o apóstolo Paulo, que criou muitos problemas para o ministério dele. E também fala, lá em 2 Timóteo, Paulo também fala de pessoas que o abandonaram, que o traíram. E a vida cristã se trata disso também. O próprio Senhor Jesus, irmãos, foi traído pelos seus amigos mais próximos. Um deles, ele foi traído com um beijo, Judas. Pedro, o líder dos apóstolos, negou a Cristo. Muitas vezes nós colocamos, e talvez a igreja de Corinto tinha tantas questões, tantas críticas ao apóstolo Paulo, porque nós esperamos que os pastores e líderes sejam pessoas perfeitas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Pastores e líderes são pecadores.
são pessoas falhas, que foram alcançadas pela graça de Deus, receberam uma missão especial de Deus, mas elas não são perfeitas. Não são perfeitas. Na verdade, Jesus é o supremo e perfeito pastor. Tem muitas pessoas que vão para as igrejas e olham para os pastores. Não olhe só para os pastores. Não fundamente a sua fé nos pastores, fundamente a sua fé em Cristo. É claro que você pode tomar, por exemplo, seu pastor, seus líderes. A Bíblia de Paulo mesmo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, acima de tudo, irmãos, olhe para Jesus. Para que na primeira falha do pastor, e eu digo, o pastor vai falhar, você não abandone a sua fé ou a sua igreja. Jesus é o supremo e perfeito pastor. Pastores passam por dificuldades. Jesus, o supremo pastor, passou por dificuldades. Em João 15, 20, Jesus, falando que ele é o supremo pastor, ele diz: se perseguiram o Senhor, também perseguirão os seus discípulos. Todos nós passaremos por dificuldades. Todos nós falharemos. Pastores, repito, falham. Pastores pecam, e quando pecam, precisam se arrepender, pedir perdão, se reconciliar com os irmãos, com sua família. Por isso que nós devemos olhar para o Supremo Pastor. 1 Pedro capítulo 5 fala que Jesus é o quê? O Supremo Pastor que voltará para arrebanhar as suas ovelhas. Glória a Deus, porque até lá a Bíblia diz que ele deu pastores, segundo o seu coração, para a igreja. Homens pecadores falhos, mas que amam a Jesus. E nós devemos orar pelos nossos pastores, que são falhos, eles erram. Em algum momento eles já falaram algo que você não gostou. Em algum momento ele pisou na sua unha encravada, mas sabe de uma coisa: o seu pastor ama você e tem orado pela sua vida, com todas as falhas e os pecados que ele tem. Assim como Paulo. Paulo diz: eu não me canso de orar por vocês. E ele chama aquela igreja que era pedra no sapato dele, ele chama aqueles irmãos de eleitos de Deus e filhos amados do Senhor. Porque não existem igrejas perfeitas aqui. A igreja perfeita está na glória. Não existe pastores perfeitos aqui. O pastor perfeito é Cristo Jesus. Mas até lá, de glória em glória, Deus tem feito algo maravilhoso em nossas vidas, irmãos. E nós devemos louvar ao Senhor por isso. Eu queria terminar com algumas aplicações. Essa frase que eu queria que nos marcasse: não existem pastores perfeitos. Por isso, devemos colocar nossa confiança no Supremo Pastor. Eu queria encerrar com algumas aplicações. Primeira coisa, irmãos, é que a igreja, ela deve aprender a honrar e orar pelos seus líderes. Orar pelos seus pastores e pelos líderes. Colocar a vida deles diante do Senhor. Nós vimos lá tudo que Paulo teve que abandonar, irmãos. Tudo que Paulo sofreu e deixou. Não é fácil. A caminhada pastoral não é fácil. É gratificante. Há uma coroa que nos espera. Mas os pastores necessitam de oração. Paulo carecia de oração. A igreja de Éfeso, ele escreve: irmãos, orem por mim. Nós precisamos orar pelos nossos pastores. Outra coisa, o apóstolo Paulo diz no versículo 2: aos servos do Senhor, o que se exige deles é que eles sejam encontrados fiéis. A igreja não deve exigir do seu pastor sucesso financeiro ou crescimento numérico. Porque esse crescimento quem dá é Deus. O que a igreja deve exigir do seu pastor é o quê? Fidelidade à palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos, como o apóstolo Paulo diz, saiba que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Porque os homens, eles serão, lá diz o texto que eles serão inimigos da verdade. Eles não vão aceitar a sã doutrina, o evangelho. Haverão muitos falsos profetas. Então, o que a igreja deve exigir dos seus pastores
é fidelidade a Deus, a pregação da palavra. Outra aplicação é que os obreiros, e aí eu quero aplicar isso para o pastor, mas para todos nós, eles devem buscar ser fiéis e não agir para agradar as pessoas. Fiéis a Deus. Agradar as pessoas, que eu digo, não no sentido, claro que nós devemos amar, querer o bem, servir os nossos irmãos. O que significa aqui é que o servo de Deus não pode abrir mão dos princípios do Evangelho pelas pressões do mundo. Pelas pressões do mundo. Nós vimos, algum tempo atrás, irmãos, um pastor aqui na Bahia, ele transmitiu um culto, foi transmitido o culto da igreja dele, ele pregou a palavra de Deus. Nas semanas seguintes, chegou um oficial de justiça na porta da casa dele. E ele foi chamado para prestar esclarecimentos, exigindo dele, Ministério Público da Bahia, que ele viesse a público pedir perdão pelo que ele falou. Sendo que o que ele falou foi a palavra de Deus. Ele pregou o que está na Bíblia. Nós vivemos tempos difíceis. Porque esse homem de Deus disse lá que o casamento que Deus constituiu, que Deus criou, é a união heterossexual entre um homem e uma mulher. Ele foi chamado a prestar esclarecimento, a voltar atrás. Nós temos sido pressionados de todos os lados para abandonar a verdade, mas ao servo de Deus convém que ele seja encontrado fiel, pregando a palavra de Deus. O fiel aqui, irmãos, não é ser grosseiro, rude com as pessoas, é permanecer firme na palavra de Deus e não abrir mão. E por fim, nós devemos, irmãos, diariamente avaliar as nossas consciências, se nós estamos sendo fiéis a Deus, confessar os nossos pecados e saber que a avaliação da nossa consciência, ela é importante, mas ela não é infalível. E por isso nós devemos ser humildes e aceitar quando alguém vier até nós nos exortar e nos repreender. Porque nós não somos infalíveis, a palavra de Deus é. Que o Senhor nos conduza, irmãos, a sermos obreiros fiéis. Porque de fato não só os pastores são obreiros, cada irmão e irmã, cada servo escolhido de Deus é um obreiro do Senhor. É um servo de Deus. Amém? É como aqueles escravos, como eu disse para os irmãos, os upéredes, que ficavam no sótão das naus romanas, remando. Deus te chamou, irmão, a se colocar no posto e ser fiel ao Senhor, para que a igreja de Cristo permaneça. Segure o seu remo, não solte, não olhe para trás. Jesus tem um plano em sua vida. O desejo do coração de Deus é que você continue sendo fiel. Seja fiel como marido, seja fiel como esposa, seja fiel aonde você está, na repartição onde você trabalha, no seu emprego, seja fiel. Não solte o remo, não olhe para trás, o Senhor te honrará. Porque o que importa dos obreiros é que eles sejam encontrados fiéis. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas talvez você ouviu tudo isso e disse, tudo bem, pastor, mas eu ainda não sou. Eu ainda não entreguei a minha vida a Cristo, ou talvez eu comecei a frequentar a igreja há pouco tempo, tenho pouco conhecimento da palavra. Do que o pastor está falando? A Bíblia fala sobre o supremo pastor, chamado Jesus. Aquele que não poupou sua própria vida, antes veio e se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu, se entregou, perdoando-nos uma dívida eterna. E ele disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer, esse exército de obreiros ainda não foi fechado. Nós ainda estamos em período de alistamento. Jesus ainda está convocando pessoas para assumir o seu lugar na nau da igreja, do reino de Deus, assentar e pegar o seu remo e remar até a vida eterna, até o reino dos céus. Esse chamado é para você também. É para os obreiros que estão aqui, mas é para aqueles que estão sendo chamados a se assentar à nau e pegar o seu remo.
Se alguém que entende essa mensagem, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, talvez o Senhor tenha trazido essa convicção ao seu coração e tem mostrado que você precisa se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus e segui-lo. Você pode tomar essa decisão hoje. Não a decisão de aceitar Jesus, isso não existe, mas uma decisão de ser aceito por Jesus, se arrependendo dos seus pecados e confessando que Jesus Cristo é o Senhor e dizendo: eu quero me alistar neste grande exército. Eu quero fazer parte dessa missão. Assim, lembra de Paulo? Concluindo. Lembra da história? Paulo estava no ápice da sua vida, realizando o seu grande sonho. Mas Jesus o transformou. Jesus deseja transformar a sua vida também. Eu não sei aonde que você está. Se assim como Paulo você está no ápice da sua vida, Deus tem um plano para você. Ou talvez você está passando por um vale sombrio. Deus tem um plano para você. O Evangelho é a resposta. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero louvar ao Senhor pela tua palavra. Nós aprendemos aqui nessa noite que o que se espera dos obreiros de Deus é que eles sejam encontrados fiéis. A tua palavra diz que Jesus virá. E eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e de todos os meus irmãos, para que nós sejamos encontrados fiéis naquele dia. Que nós sejamos, ó Deus, como entre aquelas noivas, que nós não sejamos como as nécias, mas que nós sejamos como aquelas prudentes que estavam à espera do noivo preparadas. Que sejamos encontrados fiéis. Que não venhamos, ó Deus, tomar decisões ou conduzir a nossa vida por temor a homens, mas que nós possamos buscar sempre a vontade de Deus, sabendo que o Senhor é fiel e nos honrará por nossa fidelidade. Se houver alguém aqui nessa noite, Deus, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, talvez não se alistou a esse exército, se arrependendo dos seus pecados, confessando Jesus como o Senhor da sua vida, que nessa noite o Senhor convença para que tome uma decisão ao lado de Jesus. Uma decisão verdadeira, consciente e definitiva pelo poder do Espírito Santo. E assim também aos irmãos, Pai, que todos nós sejamos convencidos por Deus da nossa necessidade de buscar mais e mais o Senhor, avaliando nossa consciência, não confiando em nosso próprio julgamento, mas sempre buscando a vontade de Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém?